Meus amigos, bom dia. Então nós vamos iniciando os nossos trabalhos dessa manhã, sempre com aquelas recomendações que o plano espiritual faz para nós, bom dia, que assim, durante todo o trabalho, os espíritos já estão aqui conosco, né? Ficam ao nosso lado, já ocorre muitas vezes um tratamento nosso aqui, eles inspiram nossos pensamentos em relação às coisas que nós estamos vivenciando, então nos inspiram bons pensamentos. Durante toda a palestra também, eles recomendam que nós prestemos bastante atenção na palestra que é dada, porque é uma palestra cristã, espírita, e durante a palestra muita coisa é dita que pode nos auxiliar para nós mesmos melhorarmos a nossa vida. Então, assim, por isso a nossa atenção é importante, né? Não ficarmos pensando em outra coisa, em casa, no almoço. Então, prestar bem atenção na palestra, porque é para nós todos. E mesmo durante esse salão, durante a palestra, nesse salão o plano espiritual está presente conosco. Eles já nos auxiliam. Após a palestra, nós abrimos geralmente uns 10 minutinhos para perguntas, comentários. Então, é importante, assim, se nós tivermos alguma coisa para falar, alguma coisa na cabeça, é bom falar, mesmo que seja uma dúvida ou um comentário, ou uma coisa que nos pareça óbvia. É bom porque o nosso comentário muitas vezes auxilia até a pessoa que está ao nosso lado, né? Uma pergunta nossa, um comentário, às vezes é a dúvida que o outro ao lado estava tendo. Então, é importante nós fazermos. E após a palestra e os comentários, nós temos as vibrações, o encerramento dessa parte, e aí nós vamos receber o passe lá ao lado, onde é um tratamento ainda mais intenso. Nós também temos trabalhos aqui na casa quase todos os dias. Nós estamos sempre falando, os nossos trabalhos públicos, podemos vir. Na segunda-feira, às 8h15, nós temos um trabalho igual a esse, uma palestra, um passe, só que espiritualmente ele é voltado a problemas físicos, questão de cura. Na terça-feira, também às 8h15, é um trabalho voltado a problemas de vícios, tóxicos, drogas, álcool, qualquer tipo de vício. E além de nós virmos fazer o tratamento, nossa, eu tinha desligado o despertador. Além do tratamento nosso, nós podemos fazer também para as pessoas à distância. Despertador. Aí o celular está desligado, mas ele toca. Então, terça-feira às 8h15, tá? Se nós tivermos alguém na família, amigos, parentes, que nós quisermos fazer esse tratamento à distância, nós podemos fazer também. Na quarta-feira à tarde, às 14 horas, nós temos mais um trabalho aberto também. Não vai parar, não? Deixa aqui. Eu não sei fazer parar. Daqui a pouco ele para. Parou. Os passarinhos. Quarta-feira à tarde, 14 horas, trabalho também aberto. Podemos vir, receber o passe, tudo normal. Quando nós saímos, ocorre um trabalho de desobsessão, que é fechado. Os médiuns ficam reunidos, mas certamente vão tratar dos nossos problemas também. Aí na quinta-feira, 8h15, mais um trabalho, palestras e passe, né, espiritual, não tem nenhuma característica assim. Sábado, 5 horas da tarde, também temos trabalhos, que é um trabalho novo até. E domingo, 10 horas da manhã, que é esse aqui também, trabalho aberto. Hoje, nós, além do trabalho nosso aqui, nós temos a evangelização infantil. Então ela ocorre lá em cima, simultâneo. Se tiverem crianças, filhos, podem trazer também. Daqui a pouco o pessoal vai chegando. Opa, chegando o seu amigo, o amigo, a esposa. Bom dia, Renata. Então esses são os trabalhos da casa, tá? Hoje nós vamos ter um evento, a pintura mediúnica, vai ocorrer a partir das 15 horas. Agora, não sei se eu tenho o endereço aqui. Vai ocorrer na escola Tarsila do Amaral. Bom dia.
Tarsila do Amaral. Fica na rua Antônio Lourenço, 153, Água Fria. Travessa da Avenida Nova Cantareira. Aqui pertinho, né? Altura da Leôncio de Magalhães. A Leôncio de Magalhães é aqui atrás, né? Fica na altura com a Nova Cantareira, que deve ser bem pra lá, né? Ao lado do Buffet Caramela. Uhum. Tá, então final da Leôncio. Então é isso, a partir das 14 horas. Terminados os avisos, nós estamos recebendo a Kátia, de hoje, trabalhadora da Federação Espírita, de vários centros também. Vai falar o tema hoje. Qual que é o tema? No sustento da paz. Eu estou até estranhando que até agora não chegou nenhuma criança, né? Mas daqui a pouco eles chegam. Bom dia. Bom dia. Então nós vamos à nossa prece de início. Então nós vamos elevando o nosso pensamento ao alto, nos ligando com Deus, nosso Pai, que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva e que possamos aproveitar, né, o domingo, que é o início da semana, para reflexão sobre as nossas atitudes de dia a dia. O tema hoje, no sustento da paz, é um texto de Emmanuel no livro Palavras da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse texto, esse comentário de Emmanuel é sobre o capítulo 5º, versículo 13, da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? O que é uma epístola? A epístola é uma carta que Paulo mandava para as comunidades cristãs nascentes, para as primeiras organizações. Paulo de Tarso foi o grande divulgador da mensagem de Jesus fora do povo judeu, né? Para aqueles que eram chamados de pagãos. E Paulo levou a mensagem de Jesus a essas comunidades e criou centros, núcleos, né, de estudo e de prática da doutrina de Jesus, que depois foi nomeada por Lucas como cristãos. E Paulo mandava carta para essas comunidades quando ele sabia que estava tendo alguns problemas, ou mesmo para dar orientações gerais sobre os trabalhos realizados, essas coisas. Essa epístola, são 2 aos Tessalonicenses, ou seja, ao pessoal de uma região que se chamava Tessalônia, né? E nesse versículo, Paulo diz o seguinte: vivei em paz uns com os outros. E esse versículo nos remete automaticamente ao final do sermão escatológico, do sermão profético de Jesus, que é o último sermão público de Jesus, quando ele fala sobre as coisas que vão acontecer após a sua morte, após a sua partida. E ele fala, inclusive, nesse texto, né, do sermão profético, sobre o Consolador prometido. E depois de falar do Consolador prometido, está no Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 27, Jesus diz o seguinte: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não é a paz do mundo. E é muito interessante quando nós começamos a pensar que paz é essa que Jesus nos coloca no sermão escatológico e que Paulo vai falar aqui também da paz, né? Viver em paz uns com os outros. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós sabemos que nunca houve um período de paz absoluta. Pode alguma região, né, estar em paz, mas a outra sempre vai ter alguma região em guerra. E neste momento preciso da história do planeta, nós vivemos com várias regiões em guerra. E alguns povos guerreiam desde toda a sua história, né? Se nós pegarmos o povo judeu, é um povo que sempre esteve, de uma forma ou de outra, envolvido com guerras, com brigas, com disputas, com escravidão,
com disputa de terra, né? A coisa sempre caminhou de uma forma tumultuada. E isso vale não só para os judeus, como para todo o Oriente Médio, né? Mas quando nós pensamos, por exemplo, a Irlanda, né, no meio da Europa, sempre teve uma guerra muito grande entre cristãos e protestantes, uma guerra religiosa, né? Quando nós vamos para a China, para a Coreia, no Oriente também, são países que passaram por situações muito complicadas. Nós aqui na América do Sul, falar em guerra na América do Sul é uma coisa um pouco rara. Mas nós tivemos aí a Guerra do Paraguai, né? E tivemos muitas revoluções, muitas revoltas em função de regimes totalitários, em função de mudanças políticas em alguns países. Então, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, não para o nosso individual, mas para o do mundo, nós vemos que a paz, de fato, nunca existiu. Então, que paz é essa que nós temos que buscar, né? Porque Paulo pede aos Tessalonicenses que vivam em paz. Quando nós pegamos também os movimentos religiosos, né? Que paz que existe entre os movimentos, internamente? Como sempre, de uma forma ou de outra, nós somos políticos, gostemos ou não dessa palavra, né? Tudo na nossa vida é opção política. Então, nós escolhemos cumprimentar o porteiro, o cobrador do ônibus. Este é um gesto político, que nós podemos ou não cumprimentar, mas é uma escolha, né? E essa escolha vai se refletir no nosso relacionamento com o outro. Então, a forma como nós cumprimentamos pode ou não estabelecer a paz. Pode ou não gerar uma briga. É quando nós vamos numa loja e somos mal atendidos. Nós podemos ficar quietos e comprar, podemos ficar quietos e não comprar, podemos achar ruim, reclamar e comprar, ou podemos achar ruim, não comprar e nunca mais pôr o pé na loja. Essas decisões, na verdade, vão determinar a nossa relação com o outro e o estabelecimento ou não da paz nos relacionamentos individuais. Agora, se nós vivemos num ambiente tumultuado, o estabelecimento da paz é muito mais difícil, seja a individual, porque, na verdade, o movimento coletivo interfere no nosso interior. Mas, ao mesmo tempo, a nossa inquietude interior vai se refletir no meio. Ou seja, da mesma forma que influenciamos o meio em que estamos inseridos, nós somos influenciados o tempo todo. E aí, esta preocupação de Jesus, lá, né, no sermão escatológico, no sermão profético, e de Paulo em pedir a paz. Jesus não pede a paz. Ele diz que ele nos deixa a paz dele, né? E que paz é essa que Jesus nos deixa? Porque ele deixou a paz e os cristãos, as cruzadas, por exemplo, promoveram massacres, guerras, brigas, morticínio, em nome de Jesus. Adiantou Jesus nos deixar a paz? De que paz ele falava? Na verdade, ele fala da conquista dele, a conquista individual da paz interior. Ou seja, eu estou tão bem comigo mesmo que o tumulto exterior não me afeta. Pode cair o mundo, não é que eu seja indiferente ao mundo, porque nós temos que aprender a diferenciar o que é estar em paz, o que é estar com a consciência tranquila e o que é ser indiferente. De um modo geral, nós acabamos sendo indiferentes mesmo, ou seja, insensíveis, né? A gente vê tanta atrocidade, então eu não sinto mais nada, eu não me preocupo mais, porque o mundo é assim mesmo, né? Este não é o sentimento de quem tem a consciência tranquila, não é o comportamento de quem está com a consciência tranquila. Quem tem a consciência tranquila, na verdade, se sente, não é incomodado, mas sabe que aquelas pessoas que ainda estão em tumulto interior, gerando inclusive convulsões sociais, são pessoas que ainda estão fazendo a sua trajetória evolutiva de uma forma um pouco mais grosseira, mais bruta, menos suave, ainda estão tentando resolver coisas que algumas pessoas já resolveram. Então, elas têm que promover a briga até como forma de autodespertamento. Porque quando nós discutimos com alguém, além de nos fazer um mal físico incrível, não é isso? E com a idade, quando a gente é jovenzinho não nota, mas depois dos 30, depois de uma discussão, né, o corpo se reequilibrar é difícil. Depois dos 40, então, meus queridos, a coisa fica dificílima, né? É uma crise de ira, é mais de uma semana para conseguir baixar a adrenalina, respirar fundo, né? E
conseguir administrar isso. Então, na verdade, nessa situação de briga, de disputa com o outro, ou de não promoção da paz, nós acabamos descobrindo em nós uma série de coisas que muitas vezes nos espantam. Porque às vezes a gente arranja uns enguiços e aí fala assim, como eu consegui ter tal tipo de reação? Eu achava que eu não teria mais isso. Tem pessoas que são capazes de esbofetear, de matar as outras numa crise de ira, sendo que foram pessoas que tradicionalmente eram tão tranquilas. Ou seja, nessa disputa, nós acabamos promovendo, de uma forma muito tortuosa, o autoconhecimento. Porque como nós acabamos não nos sentindo fisicamente bem, ou a lei, em casos mais extremos, a lei humana vai nos penalizar, nós acabamos tendo de refletir. E nessa reflexão nós acabamos percebendo os caminhos que nós devemos tomar que não foram os melhores, as nossas escolhas não foram as melhores. E nós precisamos refletir o caminho que estamos seguindo. Agora, claro que essa promoção da paz, ela é plena em Jesus. Ou seja, o espírito mais evoluído que já habitou o planeta. Ele, na verdade, fez a mesma trajetória evolutiva que nós em outros mundos, mas ele passou por tudo aquilo que nós passamos e estamos passando e ainda vamos passar. Ou seja, Jesus sabe por que era importante ele nos deixar a paz dele. Porque no nosso momento de tumulto, de torvelinho interior, se nós conseguirmos fazer uma prece e pensarmos em Jesus, essa paz é por nós absorvida. E isso vai nos dar tranquilidade. E quando Paulo pede para os Tessalonicenses que vivam em paz uns com os outros, ele está, na verdade, fazendo um alerta. Porque uma comunidade, para se desenvolver, para crescer, ela precisa de harmonia. Nós temos que entender que a paz é resultado da harmonia. Mas de que harmonia? Da harmonia individual e coletiva. Da harmonia de todo o nosso organismo. Ou seja, nós conseguimos estar em paz quando todo o nosso organismo físico e espiritual estão equilibrados, harmoniosos. Alguém com dor de dente, está em paz? Óbvio que não, está doendo, está incomodando. Existe uma coisa que chamam de dor moral, ou seja, peso na consciência. Peso na consciência deixa alguém em paz? Não. Como, então, nós vamos conseguir viver em paz com o outro? Porque quando nós estamos com dor de dente, nós sabemos que alguma coisa aconteceu conosco mesmo. A não ser que alguém tenha dado a pipoca, cheia de piruá, você tinha mordido o piruá e você pode culpar o outro que o dente quebrou e a outra é responsável. Mas, de um modo geral, o processo não é esse. Agora, quando nós estamos com peso na consciência, normalmente nós fazemos o quê? Culpamos o outro, que nos fez fazer alguma coisa, porque a frase é sempre essa, O fulano me fez fazer uma coisa que eu não queria fazer. Olha, se a gente não queria mesmo, nós não teríamos feito. Mas é legal, pelo menos dá para terceirizar, Dá para colocar no outro a responsabilidade pelo meu peso na consciência, pela atitude que eu tive. Mas, de tanto responsabilizar o outro, nós começamos a cobrar de nós mesmos, porque nós responsabilizamos o mundo todo da nossa vida, não está boa. Será que o problema é do mundo ou será que o problema é nosso? Quando se fala de paz, de harmonia interior, é disso que nós estamos falando. E como nós vamos desenvolver a harmonia? Não basta ter harmonia, tem uma série de componentes que vão responder por isso. E aí envolve a tolerância, a compreensão, o entendimento do outro e de nós. E inclusive e principalmente do mundo em que estamos inseridos. Para nós podermos saber, porque o mundo vive todo este movimento de guerras, de disputas, sempre com fundo econômico e, na verdade, sempre ligado à necessidade de poder que nós, seres humanos, temos, porque todos nós temos poder sobre alguém. Não importa se é sobre o cachorro, mas algum ser que vive na Terra tem alguém que manda nele. E não importa se esse poder num lugar o poder é de ser chefe, no outro é de ser mãe ou pai, sempre vai ter alguém sobre o qual nós vamos exercer o poder.
Não importa se é o cobrador do ônibus, porque naquele momento em que nós estamos no transporte público, nós agimos como se ele fosse nosso empregado. Nós esquecemos que ele está, na verdade, nos prestando um serviço. Ele não é nosso empregado. Né? Quem vive em condomínio entende bem isso, né? A história do zelador, do porteiro. Eles não são funcionários das pessoas que moram no prédio. Eles são funcionários da administração da comunidade, do conjunto. Né? Essas coisas são interessantes, nós sabermos o papel de cada um em nossa vida, para que possamos favorecer a harmonia. Porque quando nós achamos que as pessoas dependem de nós, nós criamos um vínculo de exercício de poder. E que na hora em que as coisas para nós não estiverem muito bem, nós vamos descarregar sobre elas. E aí nós vamos tornar a vida delas um verdadeiro inferno. Porque o inferno é um estado de consciência, ele não é um lugar físico. Né? Nós podemos estar com uma aparência de tranquilidade e dentro estarmos vivendo numa situação de guerra absoluta. E é interessante nós pensarmos no quanto nós focamos a paz e no quanto nós focamos a não paz, o estado de desarmonia. É normal as pessoas levantarem, as pessoas durante o dia, nos seus trabalhos, falarem que tem que matar um leão por dia. Ora, essa situação é uma situação de paz? Claro que não. Eu estou matando. Não importa se não existe o leão físico. Na minha mente, eu criei que todo problema que se apresenta no meu dia, ou pior, nem problema, mas que todo o meu trabalho profissional, toda a minha atividade profissional é uma guerra. Tem paz? Tem harmonia? Como vai ser a minha relação com aquele que chegar 5 para o meio-dia, eu almoço ao meio-dia com serviço urgente na minha mesa? Eu já mato um leão por dia, vou ter que matar mais um antes de almoçar? Ou vou ter que ficar com fome porque o fulano lá é desorganizado? Ele pode não ser desorganizado, ele podia estar matando os leões dele. E aquilo para ele ser só um cordeirinho. Não sei, um filhotinho, não é? Na verdade, a nossa relação é eu vou para a guerra, eu vou para a batalha, eu vou para a luta. Até quando nós falamos de nos conhecermos, nós falamos a nossa batalha interior. Olha que coisa incrível, né? Nós, na verdade, somos belicosos demais. Nós adoramos um enguiço, né? E quando a nossa vida está extremamente calma, nós vamos atrás do enguiço. É. Eu sempre uso o relacionamento como exemplo, porque não importa se as pessoas estão casadas, solteiras, viúvas, todo mundo já teve relacionamento amoroso na vida, né? E sabe direitinho como a coisa funciona. Você está naquele relacionamento equilibrado, calmo, tranquilo, você começa a dizer o quê? Falta paixão. Está um horror, né? Não tem mais novidade, não é assim? E faz o quê? Rompe com o relacionamento, porque isso está um abacaxi. Né? Eu não tenho mais emoção, né? Usando as palavras delicadas, né? Porque nossa terminologia no dia a dia não é bem essa. Né? E aí nós rompemos com relacionamento, às vezes de 10, 20 anos, porque aquilo não nos dá mais paixão. E vamos à luta. Porque não é assim? Né? Vamos à luta. A vida está aí e vamos atrás de emoção. E arranjamos o quê? De monte. Né? Eu costumo brincar que mulher na minha idade não arranja namorada, arranja enguiço. Né? Porque... as pessoas têm um histórico, e esse histórico continua vivo no dia a dia. Ou seja, nós não conseguimos viver em situações de harmonia. Nós não conseguimos viver em situações harmoniosas e de equilíbrio, porque nós queremos emoção, mas nós queremos emoção drástica. Quando nós olhamos os esportes radicais que estão tão na moda, matam um monte de gente. Né? Mas o pessoal vai lá correr em corredeira, em barquinho inflável, em canoinha, achando o máximo ter adrenalina. Adrenalina mata. Você faz isso? Tá bom, eu acho que todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Mas é importante a gente pensar no que a adrenalina faz no nosso corpo. Eu não sou da área de saúde, não sou médica, não sou nada disso, mas a adrenalina mata. Ela enrijece as veias. Quem vive jogando adrenalina nas veias vai começar a ter problemas cardíacos e circulatórios. É complicadíssimo isso. E por que nós vamos desse tipo de emoção? Né? Vai no cinema, cada vez mais os filmes são violentos. Ou seja, como nós queremos a paz? Será que nós queremos a paz mesmo? É uma pergunta que eu sempre me faço, porque nós gostamos tanto de arranjar enguiço, e quando não temos, nós apreciamos o do outro.
Existe coisa melhor, né, do que comentar a vida alheia nos problemas que o outro tem e resolver a vida do outro? Porque nós somos mestres, né? O outro vem contar o problema, nós temos todas as soluções. E sempre, de um modo geral, procurando acabar com o outro. Porque imagina, levantar a autoestima de alguém, isso não faz parte do processo. Nós temos que falar para o outro que ele não enxerga porque ele não quer. Agora, ai de quem nos falar isso? Não é? Porque nós também não resolvemos a nossa vida porque não queremos. O caminho nós sabemos. André Luiz, no livro Agenda Cristã, numa das lições, ele diz que não tem por que nós vivemos pedindo ao plano espiritual ajuda e orientação. Que basta a uma pessoa 2 semanas de contato com o Evangelho para saber o que deve ser feito. Eu acho que ele é até bondoso demais, porque, na verdade, basta conhecer o mandamento, né, divino para saber o que tem que fazer. Né? Qual é o mandamento? Né? Não vamos pegar os 10 de Moisés, que tem muita coisa, mas vamos nos reportar aos 2 de Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Ou seja, quem sabe isso, sabe o que tem que ser feito, ou seja, o bem. Mas o bem para quem e em que condição? Porque nós fazemos realmente, achamos que estamos fazendo bem para nós, neste preciso momento. Nós não conseguimos pensar no nosso futuro. Pegando aí os esportes radicais, não quero te deixar assustada não, mas vamos lá. Você vai praticar rapel, eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima a mim que isso aconteceu, a filha foi praticar rapel e morreu no rapel. É um suicídio? De uma certa forma é. Agora, claro, né, dirigir no trânsito de São Paulo também é um suicídio. Né? Dormir 5 horas por dia também é um suicídio. O problema é em que velocidade nós destruímos a própria vida. É essa a diferença. Você vai para se divertir, volta morto. Quando você desencarna, qual é a tua condição? Não é para assustar, mas é para reflexão. Será que o espírito que desencarna nessa condição desencarna em paz? É óbvio que não. Ele estava numa situação de extremo estresse orgânico. Porque estresse não é o cansaço do dia a dia. Estresse é uma situação orgânica de pane orgânica. Não é mais ou menos isso? Você que é da saúde? É isso, né? É uma pane orgânica. Então, a gente adora dizer que está estressado. Isso é porque nós estamos irritados, incomodados, chateados. Isso não é estresse. Isso tem outros nomes. Né? O estresse é um processo orgânico que gera infarto, derrame, joga a pressão lá em cima. Então, uma pessoa que desencarna nessa condição, tendo ido se divertir, buscando uma emoção violenta. Qual é a condição do espírito ao desencarnar? Nós temos que pensar, então, no que nós buscamos, porque nós somos espíritos encarnados. Nós somos seres fazendo o seu processo evolutivo aqui na matéria. Como nós queremos voltar para o plano espiritual? Porque não é chegar ao plano espiritual, é retornar à condição de espíritos, né, de seres desencarnados. Como nós queremos chegar lá? Cheio de amigos ou com um monte de gente nos esperando para fazer cobrança? Porque não conseguiram nos cobrar aqui, ou nós não percebemos, ou nós não demos abertura, eles vão nos cobrar em algum lugar. É como o leão, né, usando a imagem aí do leão da receita, ele vai nos achar em algum lugar sempre. Né? Então, como que nós podemos promover a paz? E Emmanuel nos dá algumas dicas. Né? Primeiro, nós temos que estar muito atentos à nossa terminologia usual. Então, nós vamos para a batalha ou nós vamos para a vida? Nós vamos para a batalha ou nós vamos adquirir experiência? Podemos mudar a terminologia. E a coisa vai ficando mais fácil. Ou nós vamos aprender. Se nós pensarmos em aprendizado, a coisa fica muito mais interessante. Porque todos nós daí colaboramos um com o outro. Quando nós pensamos que somos colegas de escola, não tem sempre aqueles com quem a gente consegue colaborar, trabalha em grupo, em equipe. Claro, tem sempre um que trabalha e o resto que leva nota, mas não faz mal. Né? Vamos começar a ser colaborativos. Quem é colaborativo reclama do outro? Não. Pelo menos reclama menos, né? Porque sabe que o outro também vai ajudar a resolver. Uma outra coisa que nós devemos procurar fazer, reclamar menos da vida. Né? Nós adoramos reclamar. E a reclamação não promove a paz, ela promove a dissensão. Por quê?
No Evangelho segundo o Espiritismo, em vários textos, os Espíritos nos pedem para que nós não nos perdamos em murmurações ou em lamentações. Tem as duas palavras. Quando nós reclamamos, nós estamos fazendo o quê? Murmurando. Os Espíritos não nos perdamos, ou seja, enquanto nós estamos reclamando, nós estamos perdendo grandes oportunidades de aprendizado e de evolução. Quando nós reclamamos do outro, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender com o exemplo do outro e de enxergar em nós aquilo que nós fazemos e que nós estamos criticando no outro. Né? Os psicólogos nos dizem que sempre que nós criticamos alguém, nós estamos, na verdade, nos projetando. Então, nós criticamos no outro aquilo que ou nós fazemos e não queremos que os outros saibam, ou que nós fazemos e não queremos fazer, ou que nós temos, o que é muito pior, vontade de fazer e não temos coragem. Ou seja, isso chama-se inveja. Vamos dar as palavras certas às coisas. A vida não é uma guerra. A vida é um aprendizado constante. E a hora que nós começamos a pensar em aprendizado, a paz começa a se fazer. Porque uma coisa, meus amores, é a inquietação do conhecimento. Eu quero mais respostas, eu quero saber mais. Essa inquietação não promove a dissensão. Porque se eu quero saber mais, eu tenho que buscar quem tem as respostas. E nessa busca, quando nós vamos pedir para alguém nos ensinar, nós somos simpáticos de um modo geral, não é assim? Somos amorosos, somos agradáveis, mostramos assim o nosso melhor sorriso. Como nós vamos pedir um favor, de um modo geral é assim, ninguém vai pedir favor dando patada. A nossa terminologia, de um modo geral, é voltada para a guerra, sim. É voltada para a condição de não paz. E é essa atenção que nós precisamos ter. Não vamos começar, é claro, em função disso, criticar o vocabulário do outro. Vamos começar a mudar o nosso. A mudança tem de começar por nós. Porque, como eu disse lá no comecinho, da mesma forma que nós influenciamos, nós somos influenciados. Ora, se Jesus conseguiu, naquela época em que ele viveu, que não era de paz, e a vida dele, a última coisa que se podia dizer era que era uma vida tranquila, né? Um monte de gente querendo acabar com ele, não devia ser uma coisa muito tranquila. Né? E acabar literalmente. Né? Queriam, como conseguiram, matá-lo. Então, dentro desse conceito, nós não podemos dizer que a vida dele fosse tranquila. Ora, ele não conseguiu deixar a paz dele para nós. Então, ele conseguia viver em paz, apesar da influência do meio. Porque o meio nos influencia naquilo que nós permitimos. E nós temos vários níveis de grupos sociais para nos identificarmos. Então, com que grupo nós nos identificamos? Eu, quando estava no ginásio, no meu tempo era ginásio, colégio, agora é primeiro grau, ensino fundamental, essas coisas, né? Mudou aí a terminologia, mas eu era sempre da turma dos bagunceiros. Verdade, quem me conhece sabe muito bem como eu sou. Né? Adoro uma discussão. Né? Tem gente aqui que me conhece, sabe que eu não estou mentindo mesmo. Então, eu não era uma promotora da paz. Eu era da turma dos bagunceiros. Bagunceiro promove desordem. Não promove revolução. Revolução, quem promove é revolucionário. São pessoas inconformadas com a situação. Quem faz bagunça não está inconformado. Está querendo é ver o circo pegar fogo, usando a linguagem bem popular. E para o circo pegar fogo, a situação tem que começar a continuar como está, porque se mudar, não pega mais fogo. Não é isso? Aquele ditadinho, eu dou uma vaca para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Poxa, por favor, né? Essa boiada, às vezes, é infindável, né? E dura a encarnação inteira. E a gente vai brigando com o mundo. Adoramos peitar a autoridade, peitar as pessoas. Isso é promover a paz. Quando nós criticamos o outro, além de estarmos abrindo os olhos, entre aspas, abrindo os olhos, de outras pessoas para aquela pessoa que é objeto da crítica, que tipo de energia nós estamos canalizando para o ser criticado? De paz? Não. Quando nós criticamos o governo,
Vocês já pensaram nisso? Nós queremos que o governo dê certo. E o que nós fazemos para o governo dar certo? Absolutamente nada. Porque ele está lá, a responsabilidade é dele, não é minha. Será que a responsabilidade é dele? A inflação está voltando a subir. A guerra dos preços, não é assim? A guerra dos preços. O que nós queremos no nosso salário sempre? Aumento. Ué, a inflação vai subir, porque alguém vai pagar a conta. Para nós termos vantagens, alguém vai perder. Esta é a regra básica da promoção da paz. É a igualdade. Se eu quiser ter mais do que o outro, eu estou promovendo a discórdia. As pessoas casam pensando como? Se não der certo, eu separo. Vai dar certo? Vai dar certo? Claro que não, não vai dar certo mesmo. De forma alguma. O que é pior? Eu caso e divido as despesas. Por que não eu compartilho os compromissos? Divisão é ruptura. Quando você divide o bolo, cada um pega um pedaço e vai embora. Você perdeu o todo. A hora que você divide a tua vida com o outro, alguém está abrindo mão de alguma coisa. A hora que você compartilha, você está ganhando e o outro também. Vocês percebem? É uma questão de semântica. Só que as palavras fazem com que nós formemos formas mentais. Se eu penso que eu mato um leão, eu estou visualizando o quê? Um leão com uma lança gravada no peito. Se eu penso que eu estou aprendendo, eu visualizo o quê? Um grupo de colaboradores. Olha a diferença de imagem. Se eu falo isso, o problema não é que de vez em quando eu lembro que é um leão mesmo. Tá bom, isso não é o problema. O problema é a manutenção da ideia. O problema não é nós pensarmos em brigar com o outro. O problema é nós mentalmente ficarmos brigando. Porque às vezes a gente nem briga cara a cara, mas mentalmente nós matamos o outro. Ou seja, criamos imagens mentais que são incorporadas ao nosso ambiente espiritual e que são visualizadas por outros e são sentidas e percebidas por terceiros, quartos e quintos. Ou seja, nós atraímos para a nossa volta energias condizentes com as imagens mentais criadas. Se as minhas palavras geram imagens de tumulto, de guerra, de abate, de discórdia, eu vou atrair isso. Agora, se eu procuro pelo menos usar palavras, eu posso até pensar que a minha vida é uma batalha, mas eu penso que eu estou aprendendo, me educando, evoluindo, colaborando com a sociedade. Eu estou criando uma energia receptiva de coisas positivas. Claro que até a gente começar a sentir a diferença, demora um pouquinho. Porque nós vamos ter que, com esse pensamento, com essa nova forma de se expressar, seja mentalmente, seja pela palavra e pela atitude, nós vamos ter que primeiro limpar toda a sujeira que nós fizemos. Assim, é como se nós tivéssemos um vidro à nossa volta, que está completamente imunda com lixo, né? Quem já pegou mudou para casa depois de pintura de pintor, que adora fazer sujeira no vidro, sabe do que eu estou falando, né? Você raspa a tinta há 10 anos e ainda tem tinta no vidro. É mais ou menos isso, né? A nossa volta é como se nós tivéssemos uma cúpula de vidro muito suja, que nós vamos ter que limpar. Só que tem manchas que ainda estão muito profundas. Então, vai demorar para nós começarmos a ver o outro lado do vidro sem nenhum tipo interferência, né? Como se o vidro deixasse de existir, de luminosidade. Então, de transparência. É esse tipo de situação que nós temos que pensar. E nós vimos, na verdade, continuando aí com a imagem, né, da cúpula de vidro, sujando esse vidro há muitas encarnações. E agora nós queremos começar a limpar. Porque se não quiséssemos, nós não estaríamos aqui domingo, 10 horas da manhã, né, conversando. Então, todos nós estamos querendo começar a dar uma mudadinha, porque nós sabemos que não dá mais para enxergar do outro lado. E que nós estamos, na verdade, conseguindo ficar cada vez mais inquietos com a nossa condição.
com aquilo que recebemos de volta do mundo. Tudo é lei de ação e reação. O que eu emito, eu vou receber. Isso é física, né? Isso é a lei da física. Só que com uma vantagem, né? A lei da física diz que a toda ação corresponde uma reação e mesma intensidade. Quando nós falamos de lei divina, não é bem assim. A toda ação no bem, a reação é multiplicada por muito. E toda ação no descumprimento da lei divina, a reação subtrai o bem que nós já fizemos. Ou seja, nunca é na mesma intensidade, é sempre com desconto. Então, não é física pura, tá bom? Na verdade, para promover a paz, revermos os comportamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, e daí nós vamos, de fato, entender o que é promover a paz. E vamos poder absorver a paz que Jesus nos deixou lá no finalzinho da sua passagem encarnado pela Terra. Beijo a todos, muito obrigada. Obrigado. Bom, agora nós vamos abrir para as perguntas e comentários. A gente só pede para falar no microfone por causa do pessoal de casa que está vendo, tá? Aproveitar a Kátia aqui, falando da paz. O tema é no sustento da paz, né? Para sustentar tem que ter sido criada inicialmente, né? Então, isso é importante. Tudo bem, Kátia? Tudo, querido. Parabéns aí pela tua palestra, Obrigada. como sempre, muito clara, muito gostosa de ouvir. Eu queria saber o que você acha. Você acha que o comportamento ele acaba puxando a paz? Por exemplo, uma pessoa acostumada a brigar e acostumada ao conflito, ela tem um conflito dentro dela, né? Você acha que se ela, num primeiro momento, ela começando a se comportar de uma maneira diferente, ainda com esse conflito dentro dela, uma hora esse conflito vai desaparecer pelo comportamento? Sim, porque pelo menos você consegue se policiar. Ou seja, você vai falar, você segura a língua, né? Mantém a boca fechada. Já é um caminho para que você não receba do outro a energia em resposta à tua agressão. Este é um primeiro caminho, mas não significa que ela vai desenvolver a paz, porque ela pode desenvolver a revolta, se ela não tiver o aprendizado. Isso é muito complicado, porque às vezes nós sabemos que não devemos brigar, e nós não brigamos. Só que a última coisa que nós conseguimos é ficar remoendo. Exatamente isso. A última coisa que nós conseguimos é desenvolver a paz interior. O outro até acha que nós estamos em paz. E aí a gente entende aquela história da gota d'água, né? Eu sempre brinco com isso, porque eu falo assim, o problema não é a gota d'água. Se a caixa d'água, o balde, o copo, a xícara estiver vazia, não tem gota d'água que faça transbordar. Então, quando nós ficamos remoendo, nós podemos ter aquelas atitudes que ninguém espera. Então, a gente vê as pessoas matarem as outras, pessoas que tinham uma vida completamente tranquila. De repente, matou o outro. Nossa, por quê? E mata no trânsito gente que nem conhece, porque ele está remoendo tanta coisa que uma hora é panela de pressão, né? A válvula explode e você vai ter que correr atrás do prejuízo. Tá? Então, não basta você não exteriorizar. Você precisa começar a entender por que você é tão agressivo. Por que você precisa de tanta briga? A hora que nós começamos a entender o motivo, a coisa vai se facilitar. Precisa se promover o entendimento, a evolução e o entendimento, né? Obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Um beijo grande a todos. Muito obrigada pelo carinho. Nós vamos passar agora e pedir para o Almir fazer depois a prece de encerramento, tá? Se você quiser sentar aqui. Queridos irmãos, é chegado então o momento de nós doarmos aquilo que temos de melhor para aqueles irmãos que se encontram em aflição, para todos aqueles que não estão bem fisicamente, moralmente ou espiritualmente. Que todos esses irmãos possam receber
do plano espiritual, muita paz, muita tranquilidade, para que eles possam conseguir continuar a sua caminhada da melhor maneira possível. E que nós aqui, como pequenos colaboradores, possamos ajudá-los neste momento, vibrando para todas essas pessoas que se encontram nas cadeias, que se encontram nas ruas, privadas, né, de ter um pouco de conforto material, que possam entender o porquê de passarem por tantas dificuldades nesta encarnação. Vamos vibrar por todos os nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão nos orfanatos, nos asilos, por aqueles que se encontram nos leitos de hospital, por aqueles que se encontram em países que estão literalmente em guerra, pelos irmãos que estão passando por dificuldades, sem ter um trabalho, sem ter como levar o pão de cada dia para dentro de casa, que todos eles possam ser amparados e protegidos. Vamos vibrar pelos trabalhadores da casa, por todos aqueles que se dispõem a vir aqui ajudar de qualquer maneira. Vamos vibrar também por nós, que nós possamos sair daqui melhores do que chegamos e que nós possamos interiorizar todas as palavras que a nossa irmã proferiu e que todos nós possamos ter uma boa semana. Que assim seja, graças a Deus. Após essas palavras esclarecedoras, essas vibrações amorosas, nós vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, até Deus, nosso Pai, para agradecer a oportunidade de trabalho, de estudo aqui desta manhã, agradecer toda a ajuda que nós recebemos do plano espiritual, agradecer também a ajuda que os irmãos desencarnados aqui presentes estão recebendo dos trabalhadores também desencarnados aqui presentes, agradecer os eflúvios amorosos que inundam este ambiente e vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos dê força, que nos dê esclarecimento, para que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos que foram falados aqui hoje e que possamos semear a paz, primeiro dentro dos nossos corações, dentro do nosso dia a dia, e que essa paz se estenda a todo o nosso planeta. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo ao plano espiritual, nós pedimos permissão para encerrar o trabalho desta manhã. Que assim seja, graças a Deus.